Gente querida, desde 1824, temos uma presença maior de pessoas que vieram da Europa. A gente lembra que a maioria veio da Alemanha, mas também vieram suecos, letos, húngaros, romenos, japoneses, e outros países. Essas pessoas vieram e começaram comunidade. Elas queriam ser evangélicas de confissão luterana. Elas não podiam ter igreja. Elas fizeram os cultos nas casas. No início não tinha pastores. Tinham pessoas que eram professores que foram escolhidos para ser o pastor. Eram chamados de pastores colonos. Pastores que tinham o seu trabalho e que no fim de semana faziam o estudo, a palavra, o culto, o batismo, e tudo como eles aprenderam na Europa, tudo segundo Martim Lutero. Construíram as escolas para que os filhos e as filhas, veja bem, também as meninas pudessem aprender a ler, a escrever, a poder cantar os hinos, aprender a cantar, a ler os hinos, a ler a Bíblia. Assim a nossa igreja começou. A igreja não podia ter torre, não podia ter aparência de igreja. E tudo era em alemão, pois as pessoas tinham a sua igreja entre si. Ela foi crescendo e em 1889, a partir deste momento, quando nos tornamos república, a igreja pôde construir torre. Ela pôde ter aparência de igreja. E então ela também se tornou mais visível. Mas as comunidades continuavam se reunindo. E vinha gente ainda da Europa. E novas comunidades foram se formando. Em 68, desculpem, 68 iniciou a ISLB, mas eu quero falar um pouco antes. A igreja, ela estava em todo o país, não bem no norte como hoje, ou na Rondônia, na Amazônia como hoje. Mas ela estava dividida em sínodos. Em 49, se fez uma união, uma federação destes sínodos, que cada sínodo era diferente e era para si. Mas, após a guerra, se uniram para construir a Faculdade de Teologia, hoje Faculdades Est. E, em 49, foi feita esta federação sinodal. E, em 68, se reuniram e, então, colocaram o nome Igreja Evangélica de Jesus Cristo. Era muito importante, naquele momento, dizer que a igreja era construída sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Isso podemos ler em 1 Coríntios 3:11, que diz: ninguém pode lançar outro fundamento que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E assim a igreja hoje quer afirmar que ela é a igreja de Jesus Cristo no Brasil. Desde 68, então, como ISLB. Hoje, você sabe, amigo e amiga, somos 18 sínodos e somos Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Continuamos no nosso nome com esse fundamento colocado, Jesus Cristo, e no Brasil. Somos comunidades que se sustentam, paróquias que se sustentam pela contribuição de pessoas das comunidades, de membros das comunidades. E assim chegamos aos 200 anos. Somos diferentes em todo este país e inclusive lá no Sínodo seu. Tem pessoas que vieram de regiões diferentes, da Europa e jeitos diferentes de ser igreja, mas se uniram, não pelo jeito de ser, mas se uniram sob este fundamento, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso eu quero convidar você a celebrar este momento de 200 anos, pois hoje somos uma igreja presente de norte a sul, de leste a oeste, comunidades maiores, comunidades menores e Igreja de Jesus Cristo. Sim,
Somos esta igreja no Brasil. E podemos dizer que temos tradições, aprendemos de nossos antepassados e ainda mantemos isto, comidas, jeitos de fazer festa, jeito de fazer cuca. Veja, em alguns lugares a cuca é dessa altura, em outros lugares a cuca é grande assim, mas dizem que é cuca alemã. Enfim, os alemães, lá na Alemanha, fazem diferente hoje, mas nós, em alguns lugares, mantemos estas tradições, mas somos igreja no Brasil. E a gente agradece nossos antepassados, que nos ensinaram muito, e temos muitas tradições e também aprendemos das outras pessoas. Vejam, o nosso chimarrão é desse jeito hoje, mas nós aprendemos de povos indígenas. Imagina dos povos originários. É diferente. Eles tomam de um jeito, plantavam de um jeito, mas nós acolhemos tradições, nós ensinamos tradições e somos aqui, deste país, Igreja de Jesus Cristo, igreja brasileira. E quando eu vou para um outro país, eu vejo como nós somos a igreja realmente diferente das outras, pois somos tão brasileiros e brasileiras que possamos continuar a aprender da história, aprender de outras pessoas, a partilhar ideias, tradições, mas também a aprender a ser cada vez mais Igreja de Jesus Cristo, aquela onde você tem lugar.